Um médico é um grande fã de uma idol chamada Ai, mas fica só o pó da rabiola quando descobre que ela vai dar uma pausa na carreira por questões de saúde. Ela só tem 16 anos e uma enfermeira questiona se ele por acaso é um lolicon. Afinal, ele é um velhote vendo um show que é focado no público mais jovem. Ele explica que 4 anos atrás ele tinha essa paciente chamada Sarina Tendoji, e foi ela quem mudou seu destino. Ela tinha uma doença terminal, mas era uma grande fã de Ai. Ela adoraria renascer com um rosto bonito como o dela. Certa vez, Sarina perguntou se ele imaginou como a vida seria se eles tivessem nascidos como filhos de uma celebridade. Ele disse que nunca pensou sobre isso e nunca teve sonhos, mas que Sarina já é fofa do jeito que é e não precisa renascer. Se ela virar uma idol depois que sair do hospital, ele será seu maior fã. Como sempre, Sarina diz que o ama muito e que se case com ela. Ele diz que é um lascado na vida, mas pensaria seriamente nisso quando ela fizesse 16 anos. Sarina diz que o doutor é um malvado. Ela acaba morrendo com 12 anos. Desde então, ele tem sido fã de Ai no lugar de Sarina, o que só confirma para a enfermeira, ele com certeza é um lolicon. O que ele refuta, dizendo que é um fã de Ai com um coração puro. Mas ela pergunta se ele aceitaria caso essa garota Ai aparecesse querendo sair com ele, e se ele juraria que não em nome de Sarina. Mas ele disfarça e não responde. Uma paciente o espera, uma garota chamada Hoshino, de 16 anos, que já está grávida há 20 semanas. Um homem que a acompanha diz que ela cresceu no orfanato e ele é o responsável por ela no momento. O médico já tinha ouvido uma história parecida antes, e quando a garota tirou o boné, ele percebeu que a paciente era Hoshino Ai, sua amada idol, e foi pirar no corredor do hospital. O cara é tão fã que nem sabia o nome completo dela. O chefe da agência pergunta pra ela quem é o pai, mas ela diz que é segredo. O médico confirma que são gêmeos. O chefe diz que ela precisa escolher entre os bebês e o trabalho. Se descobrirem, será o fim de sua carreira de qualquer jeito. Aí pergunta para o médico o que ele acha. Ele dá uma resposta genérica, dizendo que a decisão final é dela. Como médico, é tudo que ele pode dizer. Uma idol acaba de ser descoberta na mesma situação, e uns fãs dizem numa conversa bem doida que se morrerem agora, tem chance de renascerem como filhos de uma idol. Na sacada do hospital, o médico está pensando na vida, quando Ai chega para pensar também. Ela diz que vai escolher as duas coisas, continuar sendo uma idol enquanto cuida de seus filhos gêmeos. Ela diz que esse é o trabalho de uma idol: mentir, mentir e mentir mais, só que de uma forma bela, que deixa todos felizes, mas ela quer experimentar uma felicidade verdadeira também. Vendo isso, o médico agora fala não como um profissional, mas como um fã, e promete a Hoshino Ai que fará o parto dela e garantirá que seus 2 filhos gêmeos vão nascer saudáveis. Enquanto se preparam para o grande dia, ele admite ter alguns sentimentos a mais por Ai, mas guarda eles para si mesmo. Assim como ela disse, mentir também é amor. O grande dia chega e ele resolve dar uma passada em sua casa antes, quando um cara suspeito de casaco e capuz o aborda na rua e pergunta se ele é o médico de Hoshino Ai. O médico questiona como ele sabe essas informações confidenciais e quem teria contado sobre isso. O cara sai correndo por dentro do mato e o médico vai atrás. Ele chega em um penhasco sem sinal do encapuzado, mas quando olha para trás já era tarde. Ele veio com tudo e o empurrou. Ele acorda, mas está tudo escuro e pensa que está bem, mas na verdade ele estava à beira da morte. Em seus últimos momentos, ele pensa na promessa que fez para Ai, nas palavras de Sarina sobre renascer como filho de uma idol, e que ele nunca havia pensado seriamente sobre isso, e morre ali. Ao mesmo tempo, Ai teve seus bebês gêmeos em segurança. Ele diz que pensou que quando as pessoas morriam, iam para o inferno, mas diz que acordou no céu. Ele havia reencarnado como Aquamarine Hoshino, filho de Ai, e ganhou uma irmãzinha, Ruby Hoshino, a outra gêmea de Ai. Ela tem uma péssima memória e está sempre trocando o nome dos gêmeos. O presidente da sua companhia, Ichigo Saito, manda sua esposa, Miyako Saito, cuidar dos gêmeos enquanto ela está no show. Enquanto Miyako dorme, Aqua revela ser um bebê super inteligente que tem todas as memórias da sua vida passada, sabe falar fora de hora e consegue ligar a TV para assistir a sua mãe. No estúdio, ninguém acredita em Ai, mas quando ela começa a cantar, surpreende a todos. Aqua diz que é até grato ao cara que o assassinou, pois agora ele pode estar sempre próximo de Ai. Enquanto ele está assistindo o show também, Aqua diz que só queria ter ajudado ela a ter filhos mais normais, enquanto sua irmã Ruby se levanta, revelando também ser uma pessoa que reencarnou. Além de ter todas as lembranças da vida passada e falar naturalmente já nessa idade, ela também sempre foi uma grande fã de Ai. O cara do capuzão suspeito, enquanto assiste, diz que Ai é uma mentirosa que o enganou. Ruby diz que era uma garota em sua vida passada também. Miyako, a esposa do presidente, só se casou com ele por fama, dinheiro e arrumar uns garotos
garotos jovens e bonitões. Logo, ela está revoltada por ter que cuidar dos filhos de uma idol solteira. Pensa em revelar ao mundo sobre os filhos de Ai para uma revista, pois ganharia uma grana com isso, dando um sorriso maligno de anime. Sei bem como é isso, eu faço na vida real também. Aqua tem um grande plano de fingir ser uma entidade divina no corpo do bebê, revelando para a mulher que sabe falar, mas a sua atuação não é muito boa comparado com sua irmã Ruby, que é incrível. A mulher fica achando que é uma pegadinha de câmera escondida do Silvio Santos versão animes, mas Ruby salva o dia, revelando ser o deus Amaterasu e dizendo à mulher que ela foi escolhida para cuidar desses gêmeos abençoados com um grande destino. Se ela recusar, o julgamento divino cairá sobre ela, mas se aceitar, terá riqueza e jovens bonitões no final da sua jornada Pokémon. Continuando, Aqua elogia Ruby dizendo que ela seria uma boa atriz no futuro. Ela diz que nunca havia pensado no seu futuro antes. Enquanto cuida de sua irmãzinha Ruby, Aqua se lembra de Sarina novamente, e que a paixão que Ruby tem quando fala de Ai é a mesma de Sarina, mencionando seu nome em voz alta. Ruby escuta e pergunta o que foi que seu irmão disse, mas Aqua diz que não foi nada demais. Ruby se lembra do médico e diz não tem como ser ele, revelando que seu nome era Sarina em sua vida passada. Alguns meses depois, o grupo de idols da Ai não está ganhando dinheiro suficiente, e Ai se preocupa pois quer dar uma boa vida e educação para seus filhos. Quando Ai vai embora, Ruby dá a ideia genial de todos os fãs otakus venderem seus fígados para dar dinheiro para ela, o que é uma ideia, deixa pra lá, né? Ai está desanimada hoje, e vendo um comentário negativo a deixa ainda mais para baixo, onde diz que seu sorriso falta sentimento e é quase desumano. Ela diz que essa foi bem na ferida. Nesse show, os gêmeos pedem para que Miyako os leve, pois estavam preocupados com ela, e Miyako pede para que se comportem. Quando Ai começa, ela fica pensando nos comentários negativos que leu, e revela que tudo é uma mentira. Cada movimento de seus lábios, de seus olhos, é calculado, assim como seu sorriso, que é só para agradar as pessoas. Afinal, ela é feita de mentiras. Os gêmeos acabam se empolgando com o show e agindo sem pensar. Quando ela vê seus filhos fazendo movimentos fofinhos, ela sorri de forma verdadeira. O vídeo deles bateu mais de 2 milhões de views na internet. Assim como esse também vai, com o apoio de vocês. Continuando, um ano se passou e os gêmeos cresceram o suficiente para caminhar e falar normalmente sem parecer suspeito. Ai vai participar em seu primeiro drama de TV e leva seus filhos. No estúdio, eles têm que fingir que Miyako é sua mãe. Aqua acaba se descuidando e falando demais na frente do diretor, que pergunta onde ele aprendeu tantas palavras. Ele tenta mandar o papo de YouTuber, mas esse negócio de YouTuber não colocou ele não. Acaba se interessando por ele, e até lhe dá um cartão com o número do Zap. Se bem que no Japão eles usam mais o tal de Line, né? O diretor subestima Ai, mas se surpreende, pois já chama muita atenção nas cenas. Porém, quando o episódio vai passar na TV, mano, a que ponto chegamos? Assistindo um anime dentro de um anime. Continuando, eles percebem que Ai só teve uma cena, e o resto cortaram tudo. Aqua liga para o diretor escondido. Ele explica que tiveram ordens dos superiores para cortar Ai o máximo possível na edição, já que ela era mais fofa e chamava mais atenção que a protagonista. Diz que é a realidade. A indústria do entretenimento é lugar de negócios e não de arte. Mas Aqua não aceita isso, e para compensar, o diretor fez uma proposta. Um filme onde ela seria a protagonista, mas em troca, Aqua tem que fazer parte do filme também. No local de gravação, Aqua diz que sua irmã seria melhor para atuar, mas o diretor só quer ele. Esse diretor deve ser Shotakon. Continuando, Aqua se encontra com Kana Arima, uma das melhores entre as atrizes mirim. Ela fala mal da atuação da mãe deles, o que os deixa com vontade de fazer os negócios violentos sem piedade. Na hora da atuação, eles têm que fazer o papel de crianças assustadoras, e Kana dá o seu melhor na atuação. Mas quando chega a hora de Aqua, ele percebe que seria inútil ele atuar igual ela, pois é um amador. E com sua inteligência percebe o que tanto o diretor via nele, e fala normalmente sem atuar. O diretor havia percebido que ele era um prodígio em filmes de terror, pois dá muito medo falando naturalmente. Completamente humilhada, Kana implora para regravarem a cena, pois mesmo dando o seu melhor, ela falhou e perdeu para alguém que não sabe nem atuar, mas ele recusa. O diretor diz que Aqua foi exatamente como ele esperava hoje. Ele não estava querendo dar lição de moral na garota, mas lições como essa ajudam uma pessoa a crescer. Assim, Aqua havia entrado para a indústria, mesmo sem querer ser ator. Se passaram 3 anos, Ai havia arrasado naquele filme, e a vida deles melhorou bastante desde então, mas Aqua disse que o seu corpo ainda não havia sido encontrado, revelando que seu nome na sua vida passada como doutor era Goro Amemiya. É o primeiro dia deles na escola, e ele finalmente pergunta o que Ruby fazia na sua vida passada e quantos anos ela tinha. Ruby fica preocupada em possivelmente ser mais nova do que Aqua, e ele tira a onda dela por causa disso. Então resolve mentir dizendo que era uma mulher adulta, e ignora o resto da conversa. Aqua se sente deprimida ao pensar em sua vida passada, e é uma vida que está tendo agora.
Na hora da aula de dança, Ruby sai correndo dizendo que não fará isso. Ela lembra de sua vida como Sarina, onde só de tentar andar, ela caía. Imagina dançar. Ela tenta aprender em segredo, mas Ai chega para ajudar ela e percebe que Ruby se move como se estivesse pronta para cair a qualquer momento. Ela se lembra que era exatamente assim na sua vida passada, mas Ai manda a Ruby ter confiança e firmeza e confiar nela, pois ela estará lá para quando ela cair. Ruby se lembra que quando era Sarina acabou morrendo sem poder realizar seu sonho, sem ter um corpo que a obedecia e sem poder dançar como a sua mãe. Mas agora ela pode também, e começa a perder o medo de cair. Aqua observa vendo que Ruby era boa em atuar, dançava bem e nasceu com a beleza de sua mãe. E tem um pensamento assustador. Esperamos que não seja em sexto lugar. Ai nos conta que entrou em contato com seu ex novamente, não para voltar com ele, mas para que visse seus filhos. Tomou essa decisão depois de ouvir uma conversa dos gêmeos, onde Aqua se perguntava quem será o pai deles. E Ruby dizendo que foi uma concepção virgem e nunca teve um cara para começo de conversa. Ai dá seu novo endereço para ele. O chefe Saito tá nadando na grana, graças aos sucessos de Ai. E logo terá um show incrível em um domo, uma oportunidade muito rara. Ai diz que quando vê todos felizes, ela finge que está feliz também. E Sato diz para não entrar em contato com o pai deles no momento. Ela diz é claro que não, mas nos conta novamente que é uma mentirosa, que sem pensar diz aquilo que mais se encaixa na situação. Sempre teve dificuldades para amar. Ela nem consegue distinguir seus sentimentos reais das mentiras. E vemos o passado de como ela se tornou idol. Saito a procurou para formar um grupo de idol, e ele não desiste, mesmo ela dizendo que cresceu no orfanato, pois sua mãe havia sido presa por roubo, e mesmo depois de liberada nunca voltou para buscar ela. Diz que não tem lembranças de ter amado alguém ou ser amada, e achava que idol era só sorrir e fazer todos sorrirem, o oposto dela, uma mentirosa que odeia as pessoas. Mas Sato diz, e daí se ela mentir? Mentiras bonitas é o que os fãs querem. Diz, manda ver e minta à vontade. Ela tira o boné e pergunta se tudo bem ela dizer eu te amo, mesmo que seja uma mentira. Sato diz que não tem problema, pois sabe que ela quer amar as pessoas de verdade, só não sabe como. E à medida que ela dissesse eu amo todos vocês, a mentira vai se tornar uma verdade. E por isso ela acaba se tornando uma idol. Ela queria dizer eu te amo a todos os fãs de forma verdadeira, mas não conseguiu. Ela se tornou mãe achando que amaria os filhos, mas não disse que os ama uma única vez até agora, pois a ideia de mentir sobre isso para eles a assusta. Por isso ela vai mentir hoje também, acreditando que as mentiras se tornarão verdades, mesmo que um dia ela pague por tudo isso. Alguém toca a campainha. Um cara suspeito, encapuzado, estava na porta com um buquê de flores brancas, dando os parabéns pelo seu concerto no Dome, e pergunta como os gêmeos estão. Naquele momento, Ai se lembra de todos os momentos felizes que passou ao lado de seus filhos, enquanto era esfaqueada na barriga, e seu sangue pintava as rosas brancas de vermelho. Aqua se depara com a cena, sem poder fazer nada, enquanto o cara a chama de traidora por ser uma idol e ter tido filhos, e a chama de mentirosa e que nunca amou seus fãs de verdade. Ela admite tudo, não sabe se foi capaz de amá-los, mas cada música que cantou foi pensando que isso se tornaria verdade. Estende a mão para ele, dizendo que lembra dele, chama de Ryosuke, o garoto que costumava vir aos eventos de aperto de mão, e até se lembra do presente que ele deu para ela. Ele jamais esperava por essa resposta e sai correndo em desespero pelo que fez. Ela cai sobre a porta. Água percebe que sua artéria havia sido perfurada, e Ai o abraça, pedindo desculpas, pois esse será o fim para ela. Ruby estava do outro lado da porta, somente vendo uma mancha de sangue. Ai diz para Ruby que a dança dela foi maravilhosa no evento da escola, e um dia ela poderia se tornar uma idol também, e Aqua seria um ótimo ator. Se pergunta que tipo de adultos eles serão no futuro. Ela queria ver eles usando mochilas escolares. Queria ver eles no Dia dos Pais. Ela quer estar lá para ver eles crescerem. E não tem como, mano. Eu realmente chorei de novo escrevendo o roteiro. Ela diz que não foi a melhor mãe do mundo, mas está feliz por ter dado a luz a eles. Em seu último suspiro, ela diz: Aqua, Ruby, eu amo vocês. Isso com certeza não era mentira. Diante dos olhos de Aqua, a luz dos olhos de Ai se apagam, deixando somente dor e sofrimento. No dia seguinte, a notícia é dada, e o suspeito havia tirado a própria vida, mas investigam a possibilidade dele ter tido um cúmplice. Ruby se revolta com os comentários na internet daqueles que se acham donos das pessoas famosas e suas vidas pessoais. Miyako pergunta se eles não gostariam de se tornar seus filhos de verdade. Ela nunca poderá substituir a mãe deles, mas os considera como seus próprios filhos. O chefe ficou arrasado depois disso. Ruby ainda quer se tornar uma idol apesar de tudo. Miyako percebe que sua irmã, sendo pura de coração, ela irá se recuperar. Quanto a ele, pensa que se Ai não está mais nesse mundo, nem vale a pena
Nesse momento, ele percebe que o homem que o matou e o que matou Ai são a mesma pessoa. Novamente pensa como ele havia descoberto o hospital que ela estava internada, como ele sabia o endereço da nova casa dela que ela tinha acabado de se mudar. E Aqua começa a ligar os pontos. Alguém estava dando informações para ele. Alguém muito próximo de Ai. Depois de descartar as possibilidades, ele percebe que só pode ter sido o pai deles. E que ele deve ser alguém da indústria do entretenimento. Com um fio de cabelo e um exame de DNA, ele deve descobrir quem é. E diz que não pode morrer. Ainda não. Pelo menos não até matá-lo com suas próprias mãos. Ele vai diretamente ao diretor do filme, que gosta tanto dele. Pergunta se ele não gostaria de adotá-lo. O episódio 1 acaba com eles, já adolescentes, se preparando para o primeiro dia de aula. Antes de ir, Ruby diz à sua mãe que eles já estão indo, olhando para um quadro com a foto dos três juntos. Então Aqua diz que esse foi só o prologue, e uma nova história começa. A história da sua vingança. Fala, meu sobrinho, tio JG na área. Curtiu esse vídeo? Você acredita que esse foi só o episódio 1 desse anime? Porque eu quase morri nas lágrimas? Pois é, nem eu. E meu amigo, que história fantástica. Me diz nos comentários o que você achou desse prologue. Eu conto com teu like e a tua inscrição para fortalecer o canal. Como o vídeo deu muito trabalho, meta de 32 likes para ter a parte 2 desse anime. Eu sei que vocês vão conseguir. Tio JG ficando por aqui. Bom anime para vocês.